sem muitas delongas, eu já vou deixar minha Bíblia aberta aqui no texto base do nosso estudo, e os meninos vão colocar na tela aí já a apresentação dessa noite, o nosso bate-papo. Espero que ele seja leve, fluido, e vamos lá. Então, nossa série de estudos aí, Encontros junto à Árvore da Vida, e o tema inicial, eu disse para vocês que nós teremos sempre uma árvore como referência desses encontros que culmina na Árvore da Vida. A primeira não poderia ser outra, a árvore do conhecimento. O encontro de Adão e Eva com a árvore do conhecimento. Aqui começa todo a série e o drama, porque vocês sabem que infelizmente foi nesse encontro aí que aconteceu a queda. Vamos para o texto base da nossa noite aqui, olha. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deu a ordem a quem? A Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Eu fiz questão de sublinhar aí, de grifar, melhor dizendo, de marcar de azul a ordem que Deus deixou, tá bom? De toda árvore do jardim comerás livremente. Guarda aí em azul essa ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que acontecerá? Certamente morrerás. Está em negrito ali, ó. Certamente morrerás. De toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E se comer, você morrerá. Tá claro? Ok. Vamos para mais um dos textos que nós vamos dialogar aí essa noite. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não, vocês não vão comer de toda a árvore do jardim? Foi essa a ordem? Bom, ela continua dizendo, depois da mulher tentar ali explicar o que era e o que não era, o que podia e o que não podia, ela vai dizer: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore? É certo que vocês não morrerão. E nós temos aí a palavra de Deus e a palavra do inimigo. A verdade e a mentira. E o que é verdade e o que é mentira hoje? Nós conseguimos definir o que é verdade e o que é mentira? Hoje, para muitos, já não existe uma verdade absoluta e nem uma mentira absoluta. Está tudo relativo, cada um tem a sua própria verdade. E quando nós vamos discutir sobre verdades, aí vira uma coisa, uma loucura, porque cada um tem as suas regras, ok? Cada um tem os seus pressupostos, cada um tem as suas experiências de vida. E como saber hoje o que é verdade e o que é mentira? Nós temos enfrentado e nós estamos em crise. E aí eu destaquei algumas áreas das crises que nós vivemos. Nós estamos em crise existencial, crise de existência. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E as pessoas buscando respostas para essa pergunta tentam encontrá-las em diversos lugares, fazendo diversas coisas, muitas delas se machucam, se magoam, porque não conseguem entender um propósito para a vida delas. Nós vivemos crises de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou cristão, e um cristão, o que ele faz? O que identifica um cristão?
Nós vivemos uma grande crise de identidade. Hoje, parecer é mais importante do que ser. Isso é um problemão, porque isso é uma identidade falsa. Nós vivemos crises nos nossos relacionamentos. Cada dia os nossos relacionamentos são mais tóxicos, mais interesseiros, mais movidos por instintos, relacionamentos aproveitadores. E aí eu frisei um dos relacionamentos instituído por Deus, o casamento. O casamento para muitos é uma instituição falida. O casamento para muitos é apenas um acordo, apenas um contrato. Não deu certo, separa. Nós estamos vivendo crises das mais diversas. E sob a casinha rachada ali, ó, nós estamos vivendo uma crise bíblica. Nós estamos em crise com a Bíblia. Por quê, pastor? Porque nós não temos nos alimentado da palavra de Deus. E aí, tudo que nós temos como realidade e valores começam a rachar. Existem lares que estão rachados, quebrados, porque estamos distante da Bíblia. Famílias estão se desconstruindo porque estamos distantes da Bíblia. Sobre qual base você está construindo sua vida? Qual é a base que você tem apoiado a sua vida? Se amparado em quê? Sobre qual base você está ensinando valores aos seus filhos? Eu tenho crianças aqui nessa noite. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Isso é sinal de que os pais estão preocupados em dar a base certa para os seus filhos. Qual é a base que nós temos estabelecido a nossa família, a nossa vida? Diz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a verdade se encontraram. E então a mentira saudou a verdade. Dona Verdade, bom dia. E a verdade olhou para o céu, viu que ele estava azul, sem nuvens, os passarinhos cantando, e então ela confirmou: bom dia. E aí então a mentira disse, aproveitando: está calor hoje, não está, Dona Verdade? E a verdade, percebendo que de fato o dia estava quente, ela confirmou e relaxou. Baixou a guarda. Sim, está quente hoje. E aí a mentira prosseguiu com o diálogo. Vamos fazer o seguinte, Dona Verdade. Vamos tomar um banho de rio. E nisso a mentira já foi tirando a sua roupa e mergulhou naquele rio. E a verdade, após aquele diálogo que ela foi confirmando as coisas, ela também tirou as suas vestes e bluf, na água. Assim que ela mergulhou, a mentira saiu do rio, vestiu as roupas da verdade e saiu a perambular pelas ruas. A verdade, ao perceber o que tinha acontecido, ela sai das águas, mas ela se nega a usar as vestes da mentira. E sai pelas ruas nua, porque não tinha do que se envergonhar. A parábola ela encerra aí. Só que o interessante é que para a maioria das pessoas é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, confortável nós aceitarmos uma mentira revestida de verdade, porque ela não vai nos incomodar. Ela não vai mexer com o que a gente gosta, ela não vai mexer com as nossas paixões. Eu não preciso deixar nada para trás quando eu pego essas meias verdades. E meias verdades existem aos montes. As verdades entre aspas. Existem muitas delas.
Por exemplo, dinheiro é a solução. Você já deve ter ouvido, de repente você já até creu nessa verdade. Que dinheiro, a verdade é entre aspas, tá? Que dinheiro é a solução. Meus irmãos, dinheiro é mal? Dinheiro é ruim? Em si mesmo é ruim? Não, lógico que não. Mas, quando ele é colocado como a prioridade da minha vida, quando ele se torna o Deus da minha vida, quando ele se torna mais importante do que a minha família, ele é completamente maléfico. Eu, antes de estar no ministério, nos trabalhos por onde eu passei aí, principalmente o último, a nata da empresa onde eu estava, aqueles da alta cúpula, da direção, a maioria deles eram divorciados. E quando escapava, ou por você perceber a rotina da pessoa, você percebia que aquela pessoa ela vivia para ganhar dinheiro, independente do que ela estava perdendo nesse processo. Dinheiro. Essa é uma das verdades que o mundo de hoje prega, que o dinheiro é a solução para tudo. E aí muitos têm deusificado o dinheiro, têm personificado o dinheiro e coisificado as pessoas, a família. Outra meia-verdade. Para ser feliz, pode tudo. Para ser feliz, pode tudo. Você está aqui para ser feliz. E em nome da felicidade você pode qualquer coisa, porque o importante é a sua felicidade. Será que isso é uma verdade? Você consegue apresentar um texto bíblico para mim que comprove essa verdade? Para ser feliz eu posso tudo? Eu fiz questão de colocar ali a cara do Coringa, não porque ele seja um cara feliz, mas porque tem muita gente aí que em nome da felicidade vira psicopata. Deixa de enxergar as pessoas que estão ao redor. Precisa pisar na cabeça de alguém, eu vou pisar, porque eu preciso ser feliz. Independente de em quem eu tenha que subir. Como que eu vou conquistar isso? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa história que nós estamos, infelizmente existe pecado. E a nossa felicidade aqui ainda não é a prioridade. A nossa salvação é a prioridade. E quando eu me refiro à felicidade aqui, eu estou dizendo justamente contra essa felicidade que esse século vende. Tem muita gente que deixou de frequentar a igreja porque se sente feliz não vindo à igreja. Que deixa de ter comunhão com Deus ao longo do seu dia porque ela acha que se sente mais feliz gastando esse tempo com a Netflix. Então, cuidado, porque por trás dessa felicidade, o inimigo ele tem cada vez mais levado pessoas para um encontro com ele e distanciado essas pessoas de um encontro junto à árvore da vida. Outra meia-verdade. Eu posso ser o que eu quiser. E aí eu tentei caçar uma coisa curiosa e eu achei uma mais curiosa do que eu esperava encontrar. Você está vendo ali, era para ser um casal, tá bom? Esse que está fantasiado de dálmata, o nome dele é Tom Peters. Ele é um inglês, se não me falha a memória, uns 35 anos, técnico de iluminação, Vanderlei. E ele decidiu ser tratado como um filhote de dálmata. E pronto, ele não quer ser reconhecido como outra coisa, senão como um filhote de dálmata. Hoje, ele e a esposa estão divorciados por causa disso. Mas ela cuida dele como se ele fosse um filhote de dálmata. Eles já foram em alguns programas lá da Inglaterra, de Londres, para poder dar entrevista, explicar um pouco dessa situação. E ele fala que isso é o que ele quer, que é muito bom viver como um cachorro.
onde ele pode comer ração, onde ele pode brincar, morder objetos, onde ele pode passar o dia deitado e ainda ouvir da sua dona dizer assim: que fofinho, bom menino. Olha só. E ele não aceita ser mais tratado como Tom Peters, mas sim como Spot. Esse é o nome canino dele. Nós podemos ser tudo que nós quisermos. Isso é até uma frase muito usada aí quando a gente vai para alguns treinamentos de motivação e tal, e aí o pessoal às vezes até começa a gritar e faz o pessoal gritar também: eu posso ser tudo que eu quero. Não é assim, gente. Se você abre a sua Bíblia e gasta um pouquinho de tempo com ela, e eu digo que já nas primeiras páginas, no primeiro capítulo, você vai ver que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não de um cachorro. E quando você foi feito à imagem e semelhança de Deus, é em toda a sua estrutura. Nós não podemos ser o que nós quisermos. Nós devemos ser aquilo pelo qual fomos criados para sermos. Nós somos e devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Meias verdades circulam por aí. Sua base está na palavra de Deus ou longe dela? Você está baseando a sua vida na verdade ou em meias verdades? O próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, João 17:17, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo deixa claro qual é a verdade: a palavra de Deus. Em outro momento, o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que revela Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Não existem verdades por aí. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade é Jesus Cristo e como Ele é revelado na palavra de Deus. Onde é que está a base da nossa vida? Em Gênesis 2:15-17, nós já lemos. Deus ele estabeleceu alguns limites que Adão deveria seguir para viver. Nós vamos voltar no texto aqui porque é importante. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. De toda a árvore. E eu imagino infindáveis árvores naquele local. De toda a árvore você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós estamos falando aqui da verdade da palavra de Deus. Deus está dizendo aqui: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus era a base da vida eterna para Adão. Até ali, Adão esteve num relacionamento íntimo e face a face com o seu Criador. Não havia sombra de morte, não havia nada onde os olhos de Adão pousasse que ele visse destruição. Mas Satanás ele usou uma estratégia indireta. Se a palavra de Deus é a base da vida para Adão, eu vou mexer nessa base. Eu não vou apresentar uma nova. Satanás aqui não ousou trazer outras filosofias. Satanás não tentou Adão com evolucionismo. Satanás não tentou Adão nem com ateísmo. Satanás tentou Adão e Eva mexendo na palavra de Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade
que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa simples pergunta já planta uma dúvida. É como se chegasse em você e falasse assim: olha, Cleide, é verdade que a fulana falou que você não presta? Aí você vai pensar assim: ué, será que falou? Você vai falar: não, não falou, mas será? Aí vai ficar na cabeça: será que falou? Com essa pergunta, Satanás, ele já estava plantando uma dúvida no coração, na mente de Eva. E Eva vai tentar se explicar, você conhece a história. Ela se embaraça, que ela fala que não podia nem tocar no fruto, não era só comer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. É certo que vocês não morrerão. O que está acontecendo aqui? Satanás está insinuando que a interpretação da palavra de Deus estava errada. Você entendeu errado, Eva. Quando Deus falou que certamente você morreria, não era isso que ele queria dizer. E é certo que vocês não morrerão. Será que isso tem acontecido nos nossos dias também? Será que essa estratégia do inimigo mudou? Eu, por uma questão ética, eu não coloquei foto de pessoas aqui, mas muitos líderes religiosos, nos últimos tempos, têm defendido que a palavra de Deus precisa ser reinterpretada, atualizada. Se você não ouviu isso ainda, você vai ouvir, e eu já espero estar te vacinando aqui, ao dizer para você que a palavra de Deus ela é absoluta. E eu preciso lembrar vocês aqui de uma regra para nós estudarmos a Bíblia. O termo ele é um pouco, por ser mais técnico, a hermenêutica para nós estudarmos a Bíblia é deixar que ela se interprete. Quando você tem dúvidas com respeito a um texto bíblico que você leu a respeito da morte na Bíblia, continue estudando a Bíblia e vá em outros textos que falem a respeito da morte, você vai encontrar respostas na própria Bíblia sobre o estado dos mortos. Você tem dúvidas com respeito ao casamento? Vá na Bíblia e procure todas as passagens que falam a respeito, e você vai ver qual é o plano que Deus tem para a união de um homem e de uma mulher. Deixe a Bíblia se interpretar. Esses líderes, essas pessoas dizem que a Bíblia pode ser entendida à luz de aspectos culturais. Então, se na minha cultura pode-se ter várias mulheres, é só eu pegar tudo que a Bíblia fala lá a respeito de se unir a sua mulher e ser uma só carne, e vamos colocar tudo isso no plural. Porque aqui na minha cultura eu posso ter várias. A gente vai adequando. Que eu posso interpretar a Bíblia, ela pode ser entendida de acordo com aspectos situacionais. Então, se eu estou passando por uma situação diferente, por exemplo, o sábado. Essa é uma situação que nós vemos muito acontecer. Você que me acompanha aí, em algum momento você pode participar de um estudo conosco falando a respeito da guarda do sábado, para ter uma maior clareza a respeito disso. Mas é mandamento do Senhor que esse dia seja guardado, que nós participemos da santidade desse dia, que nós descansemos na presença do Senhor nesse dia. E aí então, quando nós vamos para esses textos que falam do sábado, só que nós entendemos a Bíblia de acordo com a situação que nós estamos vivendo, nós falamos o seguinte: o sábado deve ser guardado quando o meu trabalho é de segunda a sexta. Mas se o meu trabalho for de segunda a sábado, Deus sabe que eu preciso
trazer o sustento para casa. Então esse texto não quer dizer de fato que a minha fidelidade depende da guarda do sábado. Nós vamos torcendo a palavra de acordo com a situação. Ou então, entendermos a Bíblia de acordo com a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Ah, não, eu entendo que todo mundo pode ser o que quiser, homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, e nisso daí, os textos que falam de casamento, os textos que falam a respeito do que Deus espera para o ser humano, a gente consegue mexer, e o que importa realmente é que Jesus foi enviado pela humanidade, é por todos. Na humanidade está todo mundo, está toda essa miscelânea de gêneros. E ele veio para salvar todo mundo. E Deus é amor. E todos serão salvos. Independente do que são, eles serão salvos. Em resumo, a Bíblia, ela deve se adequar à nossa vida, de acordo com esse pensamento errado. E não a nossa vida se adequar à Bíblia. Se você está chegando agora aqui, para não parecer errado o que eu estou falando, deixa eu construir a oração da forma certa. A nossa vida deve se adequar à palavra de Deus, que é a verdade, e não o contrário. Paremos de ler a Bíblia de forma conveniente. O que eu faria com esse texto? O vitorioso, Apocalipse 21, 7 e 8. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E aqui o vitorioso que é citado é aquele vitorioso de Apocalipse 2, Apocalipse 3. Aquele que é fiel até o fim. Aquele que persevera na palavra. Aquele que volta ao primeiro amor. Aquele que ao ouvir Jesus bater a porta do coração, abre. Aquele que no capítulo 14 ou no capítulo 12 guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse é o vitorioso que herdará, que será chamado de filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que eu faço com esse texto, quando eu consigo dobrar a Bíblia para os meus moldes, para que ela se adeque à minha vida e não o contrário? Eu posso continuar sendo um feiticeiro, eu posso continuar sendo um mentiroso, eu posso continuar sendo um prostituto, eu posso continuar fazendo o que eu quiser, porque o que impera é a minha vontade e não a vontade de Deus. A vontade de Deus se dobra à minha vontade. Isso está certo? Que verdade é essa? Você não precisa nem ser um grande estudioso da Bíblia para perceber que há algo errado aí. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, revelando duas importantes verdades de que Ele é Criador e todo o resto é criação. Eu sou criatura. Como a vontade do meu Criador vai se dobrar perante a minha? Lá desde o início, o eco que Satanás colocou no coração de Adão e Eva e que vem ecoando até hoje, é certo que não morrerão. Vocês entenderam a palavra de Deus errado. Ou não considerem a palavra de Deus absoluta. Nós temos que tomar cuidado. Satanás nos estimula a interpretar a palavra de Deus como melhor nos convir. Nós vamos estudá-la pela conveniência e não para a salvação. Hoje existe um ataque aberto contra a palavra de Deus. Esse homem, um grande estadista britânico, foi um grande personagem aí no final da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Ele disse uma vez que a mentira dá meia volta ao mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. E é verdade, é verdade. A mentira voa. A mentira se alastra de um jeito. Eu não vou pedir para você fazer o teste.
soltar uma mentirinha lá no grupo do WhatsApp da igreja, porque você vai trazer prejuízo se fizer isso. Mas como corre? Só que eu preciso te dizer uma coisa. Por mais que essa frase de Churchill seja verdadeira, que a mentira seja mais rápida que a verdade, a mentira ela pode dar quantas voltas ela quiser em torno da terra. Quem prevalecerá é a verdade. O próprio Cristo disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, permanecerão eternamente. O certamente morrerás era tão verdadeiro que Cristo precisou morrer. Eu já disse isso em outro momento aqui para vocês. Quando eu leio, toda vez que eu leio esse texto de Gênesis 2, onde Deus fala para Adão que se ele comesse do fruto, certamente eles morreriam, eu sempre me lembro como se Jesus estivesse dizendo também: certamente eu morrerei por vocês. O dia que vocês tomarem essa decisão, fizerem essa escolha de ir contra a minha palavra, eu terei que ir até aí, como homem, para morrer no seu lugar. É tão sério, é tão importante nós definirmos o que é verdade na nossa vida. A verdade valeu a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que nós temos feito com essa verdade? Cristo te convida hoje para aceitá-lo e aceitar a sua palavra como uma bússola, para dar norte, para ser a base da sua vida. Qual é a resposta que você tem para esse convite que ele te faz? Essa imagem, ela chocou, ela paralisou o mundo nessa semana. Essa é uma das imagens. Ela se tornou o símbolo do que aconteceu, da tragédia que aconteceu na Turquia e na Síria essa semana. Um terremoto que, até a última informação que eu tive antes para concluir essa mensagem, já tinha ultrapassado 30 mil mortos. Pois é, ontem era 20 mil. Hoje o noticiário já veicula que passaram de 30 mil. Sabe o que isso significa? Quem aqui conhece a cidade de Guararema? Não é tão longe de nós aqui. É como se o dia amanhecesse e a cidade de Guararema não existisse, porque eles têm cerca de 30 mil habitantes. Já parou para pensar nisso? É muita gente que morreu. E essa foto, um pai, não vou recordar agora o nome dele, ele estava segurando a mão da sua filha. O nome da filha, Irmak, uma jovenzinha de 15 anos. Ele estava segurando a mão da filha inanimada. Já não havia vida nela, porque sobre ela estavam toneladas de concreto. Eu chorei sozinho no meu escritório quando eu preparava esse sermão, olhando para essa imagem, porque eu lembrei da minha costelinha. Quando a gente olha para uma cena dessa, não tem como nós não nos colocarmos no lugar. Eu não sei exatamente a fé desse homem. Eu suponho que ele seja muçulmano. Mas de qualquer forma, e aqui eu não vou me referir ao que ele crê, mas a imagem, essa imagem nos mostra que algo está errado. Até para o mais sonolento, para o mais desapercebido, olhar para uma imagem dessa nos mostra que algo não está certo, de que as coisas não estão bem, de que esse lugar não está adequado para nós, de que esses não são os planos de Deus para a nossa vida. O próprio Cristo
no capítulo 24 de Mateus, onde ele diz que a palavra dele não passaria mesmo que o céu e a terra passassem. Nesse mesmo capítulo antes, ele vai dizer que como sinais da vinda dele, além de guerras, fomes, ocorreriam catástrofes como essa, terremotos. São sinais. São sinais que mostram que este planeta, socialmente falando, naturalmente falando, está entrando em colapso. A natureza geme, não está suportando mais. E essa história precisa ter um fim. Só que o problema é que tem muita gente vivendo uma história de mentira. Tem muita gente que não está considerando a verdade. Tem muita gente que está, mesmo diante de uma situação dessa, permanece dormindo. Eu não quero forçar a situação, tá? Mas eu quero crer que enquanto esse homem estava segurando a mão dessa menina, que Jesus, através do seu Santo Espírito, estava abraçado com ele ali, tentando aquecê-lo do frio, tanto do clima mesmo do local, quanto do momento mais difícil que ele vivia. Jesus, ele está voltando. Ele está cansado dessa cena. Essa cena para muitos é motivo de questionar o amor e a existência de Deus, mas esse Deus, ele não nos deixou na escuridão. Ele falou: as coisas vão ficar difíceis. Vocês tomaram um caminho que vai ter consequências difíceis, mas ele veio e ele deu a vida dele para garantir que mesmo que a jovem Irmaque morresse, mas se ela teve a oportunidade de colocar em algum momento a vida dela nas mãos dele, com o entendimento que ela tinha, de que ela voltará à vida. A nossa história, infelizmente, a tragédia começou diante da árvore do conhecimento, mas ela não termina ali. Deus nos oportunizou, através de Jesus Cristo, percorrermos uma história que nos leva para junto da árvore da vida, um encontro pessoal com Jesus Cristo. E o que nós temos feito? Nossa única sombra segura é Cristo e sua palavra. Ele está te convidando hoje a aceitá-lo. Eu falo também para você que está aí online com a gente. Talvez que esteja assistindo essa mensagem dias depois. O hoje será o hoje para você agora aí. Jesus está te convidando. Ele está te chamando, Ele está te fazendo um convite para aceitá-lo. Se entregar completamente a Ele. Deixar Ele conduzir a sua vida, deixar Ele apresentar a verdade real a você. E o que nós faremos? Continuaremos inertes diante do convite de Cristo, dos abalos que estão ao nosso redor, desse mundo que clama, que traz através dos sinais de que o fim está próximo. Continuaremos dormindo? Eu espero que não. Você quer fazer parte do encontro junto à árvore da vida? Então eu vou te pedir que você faça o seguinte, você em casa também, você vai se colocar de pé agora porque nós vamos orar, mas você vai pegar a sua Bíblia e vai segurar ela bem pertinho do seu peito aqui, ó. Porque não tem como você chegar lá nesse encontro sem a palavra de Deus, sem essa bússola. Não tem problema, se tiver no celular, não tem problema. O importante é que você agora materialize, simbolicamente, vamos lá. Coloca a Bíblia aí no peito e nós vamos orar a Deus. E vamos pedir que Ele nos conduza para junto da árvore da vida. Que os nossos pés
que os nossos passos sejam guiados por essa palavra que é a verdade. E tenho certeza, conforme você conhecer cada vez mais a verdade vos libertará. Feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado porque desde a fundação do mundo, ou antes, o Senhor não foi pego de surpresa com a escolha errada que fizemos ao desobedecer a tua palavra. Tanto é que o Senhor providenciou um meio de nos resgatar e marcou um encontro com todos aqueles que aceitaram, que aceitarão o sacrifício de Cristo, que aceitaram e que aceitarão Cristo como Salvador. O Senhor marcou um encontro conosco junto à árvore da vida. E nós queremos estar lá. Nós não queremos estar sozinhos, Pai. Nós queremos estar com os nossos familiares. Nós queremos estar com os nossos amigos. Nós queremos estar com os nossos vizinhos, Pai. Nós queremos estar com a nossa igreja. Estamos aqui segurando a tua palavra em nosso peito para reforçar o compromisso que assumimos hoje de que aceitamos o convite desse encontro e que o Senhor nos guie por meio da tua palavra, que é a verdade para nós, Pai. Por favor, nos abençoe por meio da tua palavra. O próprio Cristo disse: santifica-os na tua palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Pai, porque queremos habitar o céu. Queremos estar debaixo da árvore da vida, ouvindo e falando com o Senhor, face a face. Nos dê tua paz, perdoe os nossos pecados. Oramos por cada pedido de oração que de repente surgiu aqui nas redes sociais, por meio do formulário também que o pessoal tem preenchido através do QR Code. E oramos também, Pai, por essas milhares de famílias que estão enlutadas por conta da tragédia que assolou a Turquia e a Síria, e tantas outras ao redor do mundo que vivem as mazelas, o sofrimento do pecado, inclusive daqui do nosso bairro, da nossa igreja. Que o Senhor traga paz, consolo a todas essas famílias e que Cristo venha logo para nos buscar e nos levar para um lugar onde o sofrimento e a tristeza e a morte já não serão mais uma realidade, serão coisas do passado, porque todas as coisas se fizeram novas. Pai, obrigado por ouvir a nossa oração, nos acompanhe para os nossos lares, que possamos viver a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.